tuas mãos me tocar, a tua presença me trouxe amor. Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19 versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Como você sabe, muitas pessoas têm se esforçado para escrever as coisas que têm acontecido relacionadas a nós. Elas se basearam em evidências transmitidas por testemunhas e por ministros da palavra, que acompanharam esses fatos desde o início. Então, eu também decidi que, por ter investigado com muito cuidado o que ocorreu desde o início, seria uma boa ideia escrever um relato preciso de tudo o que aconteceu. Eu fiz isso, querido Teófilo, para que você tenha certeza de que aquilo que lhe foi ensinado é totalmente verdadeiro. Durante o tempo em que Herodes governou a Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. Ele se casou com Isabel, que era descendente de Arão, o sacerdote. Ambos viviam de maneira justa diante de Deus, sendo muito cuidadosos em seguir todos os mandamentos e todas as leis do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos, e os dois já eram muito idosos. Enquanto Zacarias estava fazendo o seu trabalho como sacerdote diante de Deus, representando seu grupo de sacerdotes, ele foi escolhido entre vários, de acordo com o costume da época, para entrar no templo do Senhor e queimar o incenso. Durante o tempo da oferta de incenso, uma grande multidão estava orando do lado de fora do templo. Um anjo do Senhor apareceu para Zacarias, ficando à direita do altar de incenso. Quando Zacarias viu o anjo, ele ficou espantado e com muito medo. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Zacarias. A sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e vocês devem chamá-lo João. Ele lhe trará muita alegria e felicidade, e muitas pessoas festejarão o seu nascimento. Ele será importante aos olhos do Senhor. Ele não deverá beber vinho ou qualquer outra bebida alcoólica. Ele será cheio do Espírito Santo, mesmo antes do seu nascimento. Ele fará com que muitos israelitas se voltem para o Senhor, o seu Deus. Ele preparará o caminho para o Senhor com o mesmo ânimo e poder de Elias, para fazer com que os pais e seus filhos façam as pazes, e para que os rebeldes voltem para o caminho certo, e, assim, preparem o povo para o Senhor." "Como eu posso ter certeza disso?" Zacarias perguntou ao anjo. "Eu sou velho e minha esposa também está envelhecendo." O anjo respondeu: "Eu sou Gabriel. Sirvo a Deus e fui enviado para lhe dar essa boa notícia. Mas, já que não acreditou no que eu lhe disse, você ficará mudo, incapaz de falar, até que minhas palavras se cumpram." Do lado de fora do templo, as pessoas esperavam que Zacarias saísse, pensando no motivo dele estar demorando tanto lá dentro. Quando finalmente ele saiu, não conseguia falar com eles. Eles perceberam que ele tinha tido uma visão no templo, pois embora pudesse gesticular e se expressar, estava completamente mudo. Após haver terminado seus dias de serviço no templo, ele voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa, Isabel, engravidou. Ela ficou em casa, sem sair, durante 5 meses. Isabel disse: "O Senhor fez isso por mim. Agora, a vergonha que eu sentia diante dos outros acabou." No 6º mês de sua gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel para uma jovem chamada Maria, que vivia na cidade de Nazaré, na Galileia. Ela estava noiva de um homem chamado José. O anjo a cumprimentou. Ele lhe disse: "Você é muito abençoada. O Senhor está com você." Maria estava muito confusa com o que ele disse e imaginava qual seria o significado desse cumprimento. O anjo continuou: "Não se preocupe, Maria, pois Deus veio demonstrar sua bondade para você. Você ficará grávida e dará à luz um filho. Você deverá chamá-lo Jesus. Ele será muito importante, e será conhecido como o Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, dará para ele o trono de Davi, seu pai, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre. Seu reino nunca se acabará." Maria perguntou: "Como isso é possível? Eu ainda sou virgem." Ele respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá. O bebê que nascerá será santo, e será chamado de Filho de Deus. E até Isabel, a sua parenta, está grávida mesmo sendo mais velha. A mulher que todos diziam que não podia ter filhos, já está no 6º mês de gravidez. Nada é impossível para Deus." Maria disse: "Aqui estou eu, pronta para ser a serva de Deus. Que aconteça comigo exatamente como você disse." Então, o anjo foi embora. Pouco tempo depois, Maria se preparou e foi depressa para as colinas da Judeia, para a cidade em que Zacarias e sua mulher moravam. Ela chamou Isabel assim que chegou. No mesmo instante em que Isabel ouviu a voz de Maria, o bebê sentiu tanta alegria que mexeu dentro da sua barriga. Então, tomada pelo poder do Espírito Santo, Isabel falou bem alto: "Você é a mais abençoada das mulheres, e a criança que nascerá de você também será abençoada. Quem sou eu para receber a visita da mãe do meu Senhor?
Assim que ouvi você me cumprimentar, o meu bebê se mexeu dentro da minha barriga, de tanta alegria que sentiu. Como você é abençoada, pois você acredita que o Senhor fará o que lhe prometeu. Maria respondeu: eu louvo ao Senhor. Estou tão feliz com Deus, meu Salvador, pois ele decidiu que eu, sua serva, era digna de sua consideração, apesar de minha origem humilde. De agora em diante, todos dirão que eu fui abençoada, pois o Deus poderoso fez coisas maravilhosas por mim. Seu nome é santo, a sua bondade passa de geração em geração para aqueles que o respeitam. Com o seu poder, ele destrói os que, com arrogância, pensam que são muito espertos. Ele tira de seus tronos reis poderosos, e põe em altas posições os humildes. Ele dá aos que têm fome boas coisas para comer e manda os ricos embora de mãos vazias. Exatamente como prometeu aos nossos antepassados, ele ajudou o povo de Israel, seu servo, e se lembrou de demonstrar piedade para Abraão e seus descendentes para sempre. Maria ficou com Isabel por 3 meses e, depois, voltou para sua casa. Chegou o momento de Isabel ter seu bebê, e ela deu à luz um menino. Seus vizinhos e parentes ouviram falar de como o Senhor tinha demonstrado sua imensa bondade com Isabel, e foram comemorar junto com ela. 8 dias depois, vieram para fazer a circuncisão do menino. E eles queriam chamar o bebê de Zacarias, em homenagem a seu pai. Mas Isabel disse: não, ele deve se chamar João. Eles lhe disseram: mas nenhum dos nossos parentes tem esse nome. Gesticulando, eles perguntaram ao pai da criança, Zacarias, qual nome ele queria para o seu filho. Zacarias mostrou, por meio de gestos, que queria algo em que pudesse escrever. Para a surpresa de todos, ele escreveu: seu nome é João. Imediatamente, ele voltou a falar e começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram assombrados com o que havia acontecido, e a notícia se espalhou por toda a região montanhosa da Judeia. Todos os que ouviam a notícia pensavam sobre o significado dela. Eles perguntavam: o que o pequenino vai ser quando crescer? Pois era certo que o menino era muito especial para Deus. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, fez esta profecia: o Senhor, o Deus de Israel, é maravilhoso, pois ele veio para o seu povo e o libertou. Ele nos deu um grande Salvador, descendente do seu servo Davi, exatamente como tinha prometido, por intermédio dos seus santos profetas, muito tempo atrás. Ele prometeu nos salvar dos nossos inimigos, daqueles que nos odeiam. Ele foi bondoso para os nossos ancestrais, lembrando-se da sua santa aliança. Ele fez uma promessa para o nosso antepassado Abraão. Ele nos libertou do medo e nos resgatou das mãos dos nossos inimigos, para que possamos servi-lo, fazendo o que é bom e certo por toda a nossa vida. Apesar de você ser apenas uma criancinha, será chamado profeta do Altíssimo, pois você irá à frente do Senhor, para lhe preparar o caminho. Você anunciará a salvação ao povo de Deus, que virá por meio do perdão dos pecados deles. Pela bondade e cuidado do nosso Deus, o sul nascente, vindo do céu, irá descer sobre nós, para iluminar aqueles que vivem nas trevas e na sombra da morte, e para nos guiar pelo caminho da paz. O menino João cresceu e se tornou espiritualmente forte. Ele viveu no deserto, até que chegou o momento de se apresentar ao povo de Israel. Lucas capítulo 1. O apóstolo Paulo falou uma coisa muito importante na sua despedida. Confira em Atos dos Apóstolos capítulo 20 versos 25 a 35. Agora, eu tenho certeza de uma coisa, de que vocês, para quem eu anunciei o reino de Deus, não me verão novamente. Assim, declaro a vocês, hoje, que eu não sou responsável caso alguém se perca. Eu não hesitei em contar a vocês tudo o que Deus queria que soubessem. Cuidem-se, e cuidem também de todo o rebanho, que o Espírito Santo lhes deu para que o acompanhem, e o guardem. Cuidem da igreja de Deus, a qual ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Eu sei que, depois que eu for embora, lobos ferozes chegarão para atacá-los, e irão espalhar o rebanho. Surgirão, dentro do seu próprio grupo, homens que irão torcer o que é certo e bom para conseguirem seguidores para eles mesmos. Então, cuidado. Não se esqueçam de que, por 3 anos, eu os ensinei por dias e noites, derramando lágrimas por vocês. Agora, eu os deixo aos cuidados de Deus, e com a mensagem de sua graça, ele que é capaz de fortalecê-los, e de lhes dar a herança que pertence a todos os que se mantêm firmes com ele. Eu nunca desejei a prata, o ouro ou as roupas de ninguém. Vocês sabem que eu trabalhei com minhas próprias mãos, para suprir tudo o que eu e os que me acompanhavam precisávamos. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que devemos trabalhar para ajudar os mais fracos, sempre nos lembrando das palavras do Senhor Jesus: há mais felicidade em dar do que em receber. Deus Altíssimo, pelo poder da Tua palavra, o Seu Filho amado, nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.